Falo de graça. A graça não é barata. A graça tem o seu preço. Não pode ser barateada e nem banalizada. A graça nos basta. A liberdade da graça não confere o direito à libertinagem. A graça é um favor imerecido de Deus a nós para nos salvar. A graça nos constrange a um processo de aperfeiçoamento e santificação em Cristo. A graça não é licença para pecar. Ao contrário, é a segurança de saber que o amor de Deus é garantido a todos os que em Cristo confiarem e crer para viver em novidade de vida. Aleluia! Como poderia alguém, sabendo o preço que Jesus Cristo pagou por nós, continuar a viver uma vida pecaminosa? A graça não é de graça. Ela custa o poder insondável, imensurável e incompreensível de Deus por nós, conforme João 3,16. E esta graça divina nos leva à renúncia e ao sacrifício no altar de Cristo. Todas as podridões ainda remanescentes no processo do nosso crescimento como filhos de Deus em Cristo. Ser cristão, então, é exercitar em nossa estrutura, pela misericórdia do Senhor, a graça de Cristo que nos cura, liberta e alimenta. A graça regeneradora, a graça santificadora que nos permite a crescer de fé em fé e de glória em glória, até alcançarmos a estatura de um varão perfeito. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilhosa graça! A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a essa reflexão prática e objetiva da Escola Bíblica Dominical Classe Adultos, do terceiro trimestre de 2022, lição 2, a sutileza da banalização da graça, 10 de julho de 2022. O texto áureo nos diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Verdade prática diz: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Aleluia! A graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. 1 Coríntios 1:21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. E isso significa que ninguém merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo nenhum sequer. Romanos 3:10. Nossa justiça própria é como um trapo de imundícia, conforme o profeta Isaías, no capítulo 64, verso 6. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tinha com que pagar. Lucas 7:42, Efésios 2:4 e 5. Mas esta graça se estendeu até a nós.
As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2 e 4. Deus ama a todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde ele estiver, é amado por Deus. Por isso deve ser alcançado, tanto o alcoólatra, o adúltero, o homicida, entre outros. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina, Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente do credo, religião, o arrependimento, comportamento, serão salvos. Mas o nosso dogma, o nosso ponto de vista diz ao contrário. A graça é universal porque é estendida a todos os homens. Todos que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos, conforme Tito 2 e 11. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crer e passa a viver em novidade de vida, em santificação e frutificando as virtudes do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5 e 22. Glória a Deus. Em continuação, conforme o recorte histórico da Reforma, foi necessário a restauração da doutrina da graça, como foi observada. A Reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção, à banalização da doutrina da graça. Lutero, um monge alemão, agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina, pela fé somente. Romanos 1 e 17. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, só a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram. Foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas, adereços e inovações. É pela graça somente que somos salvos. Glória a Deus. Continuando, a graça no contexto contemporâneo, a graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã apenas nominal, mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça divina e o seu valor. Parece que quanto mais crescem, menos influência o evangelho da graça está causando nessa sociedade pós-moderna. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. E Paulo foi um defensor do evangelho da graça. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. E o apóstolo afirmou: vocês foram comprados por um alto preço. 1 Coríntios 7 e 23. Não se pode banalizar a graça, torná-la algo comum, banal, sem valor, natural, trivial. Mas a graça é divina, é um favor sobrenatural de Deus. Não podemos conformar com a sutileza da banalização da graça, ou seja, que transforme a graça em libertinagem. E Judas, irmão de Jesus Cristo, escreveu uma carta curta
dura e profunda. Embora desejasse ensinar sobre a salvação, percebeu uma necessidade urgente que parece afligir também a igreja nos nossos dias. Veja o que diz: senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, pois certos homens cuja condenação já estavam sentenciados há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Salvador. Judas, versículo 3 e versículo 4. Havia pessoas que se infiltraram na igreja, transformavam a maravilhosa mensagem da graça em libertinagem. Vejamos como esse destaque se encontra em outras versões, pois alguns indivíduos perversos se infiltram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Na NVT, uma outra tradução diz: o objetivo deles é substituir a graça pura do nosso Deus por uma pura libertinagem. A MSG: a graça de Deus é um favor imensurável, sobrenatural para nos salvar. E onde abundou o pecado, transbordou a graça. Glória a Deus. Mas a graça, não nos dá a liberdade para pecar. Na verdade, do ponto de vista comportamental, a dispensação da graça é bem mais dura que a dispensação da lei. E vimos este contexto em Mateus 5 ao 7, no Sermão do Monte, no trimestre anterior. O código de ética cristã dos súditos desse reino. Veja bem, na lei não podíamos adulterar. Na graça, se olhar com intenção impura já é adultério. Mateus 5 e 27. Na lei devemos amar o próximo e podemos odiar o inimigo. Na graça somos obrigados a amar o nosso inimigo e orar por quem nos persegue. Mateus 5, 43 e 44. A lei diz: não matarás. Mas a graça diz que não se deve clamar, chamar alguém de tolo. Mateus 5 e 21. A lei dizia para não jurar falsamente. Na graça você não pode jurar. Mateus 5 e 33. Pois tudo que você fala tem que ser verdade. Sim, sim, não, não. E o que passa disso é procedência maligna. A graça, então, exige muito mais que a lei. A diferença está no fato de que a lei apenas acusa e a graça nos capacita e nos constrange a cumprir a lei moral de Deus como seus servos e súditos no seu reino. Aleluia! Graça na Bíblia nunca significou liberdade para fazer o que quiser. Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Veja o texto. Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Romanos 6, 15 ao 16. Somos escravos da justiça. Romanos 6 e 18. E o nosso Senhor é Jesus Cristo. O que é, então, transformar a graça em libertinagem? Libertinagem significa ausência de restrição, excesso de licenciosidade. Isso não pode acontecer. E Judas continua
o tema e ao estudar brevemente a sua carta, podemos perceber como ele lembra os seus discípulos de histórias que vale a pena lembrarmos também. Ele diz: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Judas, no verso 5. Até os anjos que quiseram viver de qualquer jeito, de forma libertina, e não debaixo do senhorio de Deus, perderam a sua posição eterna. Judas, versículo 6. E de forma semelhante, Sodoma e Gomorra se entregaram a uma vida imoral e estão sob o castigo do fogo eterno. Judas, versículo 7. Por fim, concluindo, banalizar e transformar a graça de Deus em libertinagem é negar o senhorio de Jesus. Negar o senhorio de Jesus limitando e minimizando o sacrifício de Cristo, banalizando o preço do sangue e tratando a graça como um amuleto, um álibi para viver a vida sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma renúncia, ou seja, sem ser um verdadeiro discípulo de Jesus, isso não é digno do reino de Deus. Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E rejeitar todas as práticas pecaminosas e continuar no aperfeiçoamento, na santificação, a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Judas, no verso 3. A graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A graça é um favor imerecido de Deus a nós para nos salvar. A graça nos constrange a um processo contínuo de aperfeiçoamento e santificação em Cristo. E a graça não é licença para pecar. Ao contrário, é a segurança de saber que o amor de Deus é garantido a todos que em Cristo confiarem e crer para viver essa novidade de vida. Aleluia! Oh, maravilhosa graça! O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.